Com isso, a própria noção de um projeto de mundo dá lugar a uma abertura intrínseca ao próprio ser, a uma clareira ou a uma iluminação de si mesmo. Como se encontra formulado na Carta sobre o Humanismo, mundo é a clareira do ser. O Heidegger é o cara que vai dizer que ele dizia isso no Ser e Tempo. Mas você tem que ser trouxa todo dia para acreditar no Heidegger. Assim, você tem que ser o sujeito assim que tem que ser heideggeriano de carteira e daquele tipo. Tudo que o Heidegger diz eu acredito piamente. Porque, o que ele diz sobre clareira do ser no Ser e Tempo é um negócio assim que é maravilhoso. Assim, o ser aí é a clareira. Exatamente porque ele traz consigo a luz natural. Agora, o que ele diz como clareira aqui é outra coisa. Então, assim, mundo é a clareira do ser, para o cerne da qual o homem se encontra exposto a partir de sua essência jogada. Ora, mas se o mundo é compreendido como a abertura do ser doente na totalidade, não é difícil dizer como surge um novo mundo. É na medida mesmo em que uma determinação do ser doente na totalidade se altera, e em que a projeção ou a clareira do ser se ilumina de um outro modo, que um novo mundo vem à tona. Caso não haja dúvidas quanto a esse ponto, não precisaremos senão dar um último passo para que venhamos a nos aproximar definitivamente da noção de acontecimento apropriativo. Todos nós conhecemos a expressão diferença ontológica. Essa expressão é quase um sinônimo das intuições primordiais do pensamento heideggeriano e uma marca distintiva da tarefa fundamental de sua obra. Não obstante, a quase trivialidade com que normalmente a pensamos funciona como um entrave inicial para que possamos considerar o contexto no qual ela se revela em sua amplitude própria. Dito em termos rudimentares, a diferença ontológica equivale à platitude de afirmar que o ser não é um ente, que ele não pode se mostrar como um ente entre outros, e que há, assim, um abismo entre ser e os entes em geral. Todo mundo entende isso. É uma coisa simples. O problema está, contudo, em definir como é preciso compreender essa platitude e em que medida a diferença ontológica é decisiva para a filosofia de Heidegger. Hans-Georg Gadamer conta-nos em um texto intitulado Lembrança dos Momentos Iniciais de Heidegger uma história interessante em relação à diferença ontológica. Tendo perguntado certa vez a Heidegger sobre como era afinal possível fazer a distinção entre ser e ente, ele recebeu a resposta espantada do filósofo. Mas a diferença ontológica não é, de modo algum, algo que fazemos. Ela não se confunde com a nossa distinção entre ser e ente. Bem, mas se ela não é uma distinctio rationis, o que ela é então? Quanto à resposta a essa questão, o parágrafo acima colocou-nos diante do elemento decisivo. Nós podemos dizer, antes de mais nada, que a diferença ontológica não é uma distinção feita por nós, precisamente porque ela não diz respeito a um comportamento específico do ser aí humano em sua lida com os entes intramundanos em geral, mas perpassa originariamente a própria abertura do ente na totalidade em seu ser. A diferença ontológica é, em outras palavras, uma determinação constitutiva do aparecimento do mundo enquanto campo de manifestação dos entes em geral. A questão toda da diferença ontológica é mundo, acontecimento do aí. O acontecimento do aí se dá como diferença ontológica. Diferença ontológica é uma expressão para dizer como se dá o acontecimento desse espaço, que é o espaço a partir do qual tudo se mostra. Exatamente por isso, pensar a diferença ontológica é pensar o caráter propriamente dito desse espaço, desse acontecimento. Sim, e não compreender que o ser não é o ente, não é um ente. O que a gente não pode compreender. E não pode compreender porque não tem termos para que você possa diferenciar ser de ente. Eu posso dizer assim, o óculos é diferente do copo, porque os dois são. Mas eu não tenho como dizer que o ser é diferente de um ente, porque o ser não é. Assim, eu não tenho como dizer isso. Por isso, quando as pessoas dizem que elas entenderam essa frase, elas estão mentindo. Porque elas não entenderam essa frase. Assim, porque não tem como entender. Assim, você não pode entender alguma coisa que não pode ser entendida. O que você pode fazer é pensar a partir do acontecimento, a partir da diferença ontológica. Em que medida ela se mostra como uma tal determinação, isso é algo que podemos deduzir das próprias noções de abertura e clareza do ser. Com essas noções, que poderíamos considerar equivocadamente como metáforas estranhas para a descrição de instâncias teóricas pouco nítidas, Heidegger pensa de maneira extremamente coerente a ideia do surgimento de um mundo histórico específico.
Ao falar de abertura, no contexto de mundo, Heidegger tem certamente em vista ao menos uma coisa. Algo que se abre é sempre algo que pressupõe um estado anterior de fechamento e que não se encontra simplesmente aí, presente, como algo presente à vista e passível de ser descrito em suas propriedades subsistentes. Assim, a abertura do mundo precisa indicar o fato de o horizonte mesmo que mundo é não se achar a priori presente, mas repousar sobre um movimento de saída de seu fechamento inicial. Sem dúvida alguma, podemos considerar esse estado de coisas nos termos da tradição e falar em uma relação entre duas modalidades, a modalidade do possível e a modalidade do realmente efetivo. Todavia, porquanto o que está aqui em questão é a abertura do ser doente na totalidade, esse modo tradicional de pensamento se revela como insuficiente. O ser não é um ente maximamente universal que traz em si todas as possibilidades de realização dos entes particulares e que apenas não se concretizou ainda. Ao contrário, ele vige em uma infinita diferença em relação a todo e qualquer ente, mesmo em relação ao ente possível. O que a abertura do ser doente na totalidade designa é justamente a ratificação dessa diferença. O ser doente se abre à medida que ganha o espaço de constituição do mundo. Sua própria abertura, porém, repousa sobre o ser que se fecha e permanece incessantemente inacessível em sua diferença. Ou seja, a abertura do mundo encerra em si, necessariamente, retração do ser. Clareira é, por sua vez, uma palavra que se insere de forma natural nesse contexto. Uma clareira é também uma abertura. A palavra nos fala sobre a experiência de um encontro com um descampado no centro de uma mata fechada e sobre a repentina visibilidade que alcançamos quando nos deparamos com esse descampado. Além disso, a palavra traz consigo o acirramento do caráter próprio da abertura do ser. Uma clareira é sempre um espaço cercado pela floresta e por sua obscuridade. Ao falar em clareira do ser, portanto, Heidegger revela simultaneamente a unidade constitutiva do campo de manifestação que o mundo é, a unidade entre a abertura do ser doente na totalidade e o velamento do ser no abismo da ausência de qualquer fundamentação ôntica. Na verdade, diferença ontológica é um termo para designar fundamentalmente o fato de que ser não é fundamento. É isso que significa a diferença ontológica. Ou seja, ser não é fundamento. Para a tradição metafísica, ser era sinônimo de fundamento. Exatamente pelo fato de que, quando a metafísica ela buscava o ser, o que ela buscava era o fundamento último da totalidade. Diferença ontológica é um termo para designar o fato de que ser, quando se dá, ele ao mesmo tempo traz consigo um fundamento. Mas exatamente porque todo e qualquer fundamento é um fundamento histórico, exatamente porque o ser não é fundamento, você nunca tem uma possibilidade de pensar em uma absolutização dos próprios fundamentos. Ou seja, fundamentos últimos, isso é alguma coisa que você nunca pode encontrar. Exatamente porque você não pode encontrar fundamentos últimos. O ser, ele acontece como diferença. Ou seja, o ser ele acontece exatamente como a diferença entre a abertura do ente na totalidade e a constituição de uma certa determinação do fundamento e a diferença do ser em relação a todo e qualquer fundamento histórico. Essa unidade promove, por sua vez, a historicidade do mundo, uma vez que impede, por princípio, a suposição de uma fundamentação tão plena que suprimisse por completo o velamento e a retração do ser. Dessa unidade emerge, então, o fundamento próprio a cada mundo específico. É isso que nos diz o próprio Heidegger em uma pequena passagem de sua preleção do semestre de inverno de 35-36 sobre o princípio de razão. Ser e fundamento se compertencem. A partir de sua copertinência com o ser, o fundamento recebe a sua essência. Em contrapartida, a partir da essência do fundamento, o ser vige como ser. Fundamento e ser são o mesmo, não o igual, algo que a diversidade dos nomes ser e fundamento já indica. Ser é, em essência, fundamento.
Por isso, o ser nunca pode ter, a princípio, ainda um fundamento. De acordo com isso, o fundamento permanece afastado do ser. No sentido de um tal permanecer afastado do ser, o ser é abismo. Ou seja, abismo é uma palavra em alemão para dizer não fundamento. No sentido de um tal permanecer afastado do ser, o ser é o abismo. Na medida em que o ser, enquanto tal, é em si fundante, ele mesmo permanece sem fundamento. O ser não cai no âmbito de poder do princípio de razão, mas só o ente. Isso é uma passagem que é uma passagem intrincada, mas o que o Heidegger está querendo dizer é bem simples. O que ele está dizendo é que ser, por um lado, é fundamento. Porque quando o ser acontece, acontece fundamento. Ao mesmo tempo, ser não é fundamento. Porque o acontecimento de ser como fundamento é, ao mesmo tempo, o acontecimento da retração de ser no abismo infinito da sua diferença. Então, assim, o que você tem aqui é uma situação muito peculiar. Fundamentos são sempre históricos, sempre. Exatamente porque os fundamentos são históricos, para que você possa pensar os fundamentos, é preciso que você possa pensar o acontecimento histórico das fundações. Essas fundações têm uma relação com o ser, porque ser acontece como fundamento. Mas quando o ser acontece como fundamento, no momento em que ele acontece, ele se retrai no abismo infinito da sua diferença. Por isso, o ser fundamenta. Mas, ao mesmo tempo, o fundamento do fundamento é abissal. O fundamento do fundamento não tem fundamento nenhum, não tem fundo nenhum. O fundamento do fundamento é a diferença ontológica. Assim, dito uma vez mais, de maneira sintética e mais simples, o que o Heidegger está tentando pensar é o acontecimento histórico dos fundamentos. É isso que ele está tentando pensar. Com isso, assim, dá para responder, assim, meio antes de prosseguir o texto, aquilo que eu estava assim, perguntando a princípio. O que é um acontecimento histórico para o Heidegger? O acontecimento histórico não envolve as transformações no interior dos horizontes históricos, mas uma transformação histórica envolve uma transformação dos fundamentos históricos. Então, assim, pensar historicamente significa pensar as transformações dos fundamentos históricos propriamente ditos. E, ao mesmo tempo, o acontecimento de cada fundamento, de cada determinação do ser doente na totalidade, que é o modo como a possibilidade de uma fundamentação última do mundo apontam, em suma, não para uma impossibilidade caráter histórico dos acontecimentos, que trazem consigo o despontar de mundo enquanto tal. Incontornável da existência. Ao contrário, eles descrevem a proveniência mesma de todo fundamento, a sua vinculação à clareira e a essenciação do ser, a fundação a cada vez histórica de um mundo e de uma terra para designar justamente o surgimento de uma nova abertura do ser doente na totalidade, de um novo de sua diferença. Tal como se encontra paradigmaticamente formulado na linguagem aterminológica a partir do pensamento em direção à entidade, não entidade e pensamento, mas ser e tempo, denomina aquele âmbito do acontecimento apropriativo da assim, para citar o próprio Heidegger. Apesar do que ele está dizendo aqui, é uma síntese daquilo que eu vim dizendo até aqui. Se você ler essa passagem com calma,
você vai reencontrar tudo aquilo que eu estava falando até aqui. Acontecimento apropriativo é uma expressão que designa, em última instância, aqueles acontecimentos históricos que encerram um novo aí, um novo mundo, uma nova abertura do ser doente na totalidade. Essa nova abertura repousa, por sua vez, sobre uma nova essenciação do ser. Portanto, podemos simplesmente dizer, o ser essencia-se como acontecimento apropriativo. Ainda resta determinar, contudo, em que sentido esses acontecimentos possuem uma dimensão de apropriação, ou seja, em que medida eles são apropriativos. No que concerne essa questão, a resposta aponta para a relação entre a abertura do ser doente na totalidade e o ser aí humano no pensamento de Heidegger. Todos nós conhecemos a tentativa heideggeriana de pensar o surgimento de ontologias específicas a partir do primado onticontológico de um ente para o qual está sempre em jogo o seu ser e que já sempre se movimenta no interior do horizonte de uma compreensão de sentido de ser. Essa tentativa, levada a termo em ser e tempo, em algumas preleções da década de 20, trouxe consigo uma série de problemas que certamente impeliram o filósofo não a um abandono completo de seu programa inicial, mas a um redimensionamento dos próprios elementos necessários para levá-lo a cabo. De maneira um tanto genérica, poderíamos afirmar que a grande diferença entre a ontologia fundamental de ser e tempo e a noção tardia de acontecimento apropriativo está no fato de o acontecimento apropriativo não partir mais do ser aí humano para encontrar uma via de acesso ao surgimento dos projetos de mundo, mas se reter muito mais no próprio acontecimento do aí. Ao fazer isso, porém, Heidegger não abandona completamente o homem e se entrega inteiramente ao acontecimento do ser. Ao contrário, ele insere muito mais o homem na dimensão de uma requisição oriunda do próprio ser em seu acontecimento e mostra, ao mesmo tempo, como é a partir dessa requisição que o ser aí humano conquista o seu próprio. Nesse contexto, então, ele fala de um acontecimento apropriativo porque o acontecimento histórico aí fundado requisita o ser aí humano de tal modo que é só por meio dessa requisição que ele se vê em condições de se apropriar de si. Dito de modo ainda mais claro, Heidegger reporta-se aqui a presença do radical eigen e eugen, no étimo da palavra Ereignis em alemão, utilizando essa palavra com vistas ao fato de a própria essenciação do ser, e com isso, o ser em sua unicidade mais única, não poderem ser certamente experimentados arbitrariamente e diretamente como um ente, mas só se abrirem na instantaneidade do salto prévio do ser aí para o interior do acontecimento apropriativo. Em meio a esse acontecimento, temos a aparição do ente enquanto tal e, assim, o ver humano. O pensamento do acontecimento apropriativo funda-se em uma copertinência essencial entre o ser e o ser aí humano, em uma determinada figura da relação a cada vez histórica entre ser e ser aí. Tem um problema assim, a linguagem escrita tem grandes vantagens, né? Eu podia apresentar esse texto e ele de certa forma ia ficar mais palatável. Mas a linguagem escrita ela tem uma grande vantagem em relação à linguagem oral. É que a linguagem escrita ela nasce de uma tentativa da gente de pesar cada palavra. Assim, por isso as formulações são sempre mais densas e mais complexas por isso. Por isso é sempre difícil ler um texto, é sempre difícil escutar um texto lido. Mas o esforço, vez por outra, é válido. Porque quando você escuta um texto lido, você tem uma oportunidade de acompanhar um pouco melhor um artesanato conceitual. Ou seja, acompanhar um pouco melhor o que está em jogo nesse trabalho fino de reflexão sobre uma determinada compreensão. O que eu estou dizendo aqui fundamentalmente? Acontecimento apropriativo é uma tentativa de pensar para além dos pressupostos de ser e tempo. Ou seja, no ser e tempo, para que haja uma transformação no aí, é preciso que haja uma singularização do ser aí. Por isso, o que está acontecendo no ser e tempo é uma descrição do pressuposto fundamental, de que todas as vezes que alguma coisa acontece comigo, todas as vezes que eu me singularizo, de alguma forma, o mundo também se singulariza. Todas as vezes que acontece alguma coisa comigo, que produz uma supressão do poder do mundo fático sedimentado sobre mim, toda vez que isso acontece, inicia-se um processo de transformação do próprio mundo. A partir de um certo momento, ficou claro para o Heidegger
que mundos históricos têm uma certa autonomia em relação ao Seraí. O mundo não se transforma porque eu me transformo. O mundo se transforma porque ele se transforma. Ao mesmo tempo, a transformação em jogo no mundo não pode ser uma transformação que é uma transformação de esferas, de pontos específicos. Não pode ser uma transformação apenas de certas determinações, mas é preciso que seja uma transformação desse âmbito como um todo. Por isso, a partir de um certo momento, o que o Heidegger está tentando pensar é exatamente a transformação histórica do próprio espaço do acontecimento do ente na totalidade. Essa transformação, ela não acontece sem o Seraí, porque o Seraí é requisitado por essa transformação. Requisitado em que sentido? Requisitado no sentido de que é só a partir do Seraí que essa transformação ganha voz. A história não tem voz. A história, ela não tem nenhuma voz específica. Por isso, ela não tem como se autodeterminar. Ela precisa do Seraí. Agora, para que o Seraí dê voz à história, é preciso que ele se deixe apropriar pela história. É preciso que ele se deixe apropriar pelo acontecimento histórico. Para que, a partir desse movimento inicial, de se deixar apropriar pelo acontecimento histórico, o Seraí possa receber da própria história o próprio que é o dele, o aí que é o dele. Ou seja, é só na medida em que você se deixa apropriar pelo aí, que você... Desculpa, é só na medida em que você se deixa apropriar pela história, que você recebe o aí que é o seu. Por isso, agora, você está diante de uma situação que envolve necessariamente uma espera. Pensar filosoficamente não significa transformar o mundo. Não significa, de alguma forma, ter todas as condições de produzir transformações nesse espaço. A minha singularização, ela é insuficiente para produzir qualquer transformação. Agora, eu preciso, então, me colocar nesse lugar, que é um lugar de uma espera pelo acontecimento histórico. Se eu não me coloco nesse lugar, a história não acontece. E esse é o grande risco. O grande risco que o Heidegger está vendo a partir de um certo momento é o risco de que a história não aconteça. Não porque ela não acontece, mas porque ela não ganha voz. Porque o Seraí perdeu, de alguma forma, a possibilidade de se deixar apropriar pela história. Quando é que isso acontece? Isso acontece de muitas formas. Uma das formas disso acontecer é se embrenhando radicalmente nos acontecimentos históricos. Se embrenhando radicalmente nos acontecimentos historiológicos, participando ativamente do processo, reagindo, se rebelando. Ou seja, a rebeldia, a revolta, a revolução, elas têm uma pretensão, que é uma pretensão de trazer transformações históricas. E elas são importantes, claro, mas elas não são suficientes para trazer nenhuma transformação histórica. E não são suficientes para trazer nenhuma transformação histórica, porque a história não se transforma, porque nós transformamos os horizontes históricos. A história se transforma porque o acontecimento histórico se transforma. Por isso, o pensamento, ele precisa se colocar nesse lugar, que é o lugar para o qual a história pode falar. Fazer isso significa se deixar apropriar pela história. Ao mesmo tempo, é só se deixando apropriar pela história que o Seraí ele pode conquistar, a partir desse deixar-se apropriar, uma determinação que é uma determinação do aí que é o seu. Carta sobre o Humanismo, primeiras páginas da Carta sobre o Humanismo. Sim, a linguagem, ela é a morada do ser. Na morada do ser habita o homem. Para que você possa habitar, para que você possa, de alguma forma, encontrar essa sua morada, e é só assim que você se determina, é preciso que o ser consiga morar na linguagem. Mas o morar na linguagem é exatamente o que acontece em meio a um acontecimento apropriativo. É só quando a história se faz história que o ser ganha a voz, ou seja, que o ser conquista a sua casa. E é só nesse momento que o Seraí, ele suprime o desterro que é o dele. Porque ele mora exatamente nessa casa, que é a casa do acontecimento da própria determinação do ser. Se temos clareza quanto a esse ponto, podemos passar agora finalmente à determinação do acontecimento apropriativo do niilismo contemporâneo. No que diz respeito a esse acontecimento, Heidegger nos diz: o abandono do ser é o fundamento, e com isso, ao mesmo tempo, a determinação essencial mais originária
daquilo que Nietzsche reconheceu pela primeira vez como niilismo. Quanto tempo eu estou falando? Assim, você sabe, José? Mais ou menos uns 40 minutos, 45. Quase uma hora. Estão cansados ou não? Então vamos embora, né? Vocês estão cansados? Então vamos embora. Ninguém está cansado, assim, Monty Python isso, né? Vocês querem marchar até o final do dia? Assim, sob o sol? Assim, sob o sol? Então, não, eu não quero. Assim, eu não quero. Então vai embora. Segundo a concepção heideggeriana, o niilismo se mostra como o acontecimento apropriativo do abandono do ser. Enquanto o acontecimento apropriativo, ele envolve necessariamente o surgimento de um projeto de mundo no qual o ser humano é de algum modo requisitado pelo ser em sua dinâmica de expansão em direção ao desvelamento do ente na totalidade e de retração no abismo de sua diferença. O que eu estou fazendo aqui? Você, assim, isso aqui é chave para você entender, por exemplo, a interpretação heideggeriana do Nietzsche. Tem gente que lê aqueles textos sobre o Nietzsche como se aquilo fosse uma simples interpretação do Nietzsche. O que o Heidegger está tentando fazer é pensar o Nietzsche como voz de um acontecimento apropriativo. Por isso você precisa necessariamente lembrar disso. Ou seja, aquilo ali não é uma interpretação do Nietzsche. Aquilo é uma tentativa de pensar a filosofia do Nietzsche como voz de um acontecimento apropriativo específico. Né? Então, segundo a concepção heideggeriana, o niilismo se mostra como o acontecimento apropriativo do abandono do ser. Isso é definição. Enquanto o acontecimento apropriativo, ele envolve necessariamente o surgimento de um projeto de mundo no qual o ser humano é de algum modo requisitado pelo ser em sua dinâmica de expansão em direção ao desvelamento do ente na totalidade e de retração no abismo de sua diferença. Niilismo não é aqui um fenômeno que tem lugar a partir de uma mera conjuntura de crise radical dos valores tradicionais e de alto deleite cínico dos homens em meio à simples negação de todos os esteios da existência comum. Ao contrário, ele é muito mais um modo de abertura do ente na totalidade que, como todos os modos de abertura históricos, também está em relação com a sua própria historicidade. O decisivo passa a ser, então, definir qual é o projeto de mundo aqui em jogo. No que concerne essa definição, a noção mesma de abandono do ser fornece-nos uma indicação primordial. Acontecimento apropriativo do abandono do ser é uma expressão para designar uma abertura do ser doente na totalidade, na qual o ser abandona radicalmente o ente e o ente parece vigorar como a única instância real. Abandono do ser, não somos nós que abandonamos o ser. Foi o ser que nos abandonou. Ou seja, acontecimento apropriativo do abandono do ser é um termo, é uma expressão para designar o fato de que no tempo do niilismo, no momento em que se dá esse espaço, que é o espaço do niilismo, o que você tem é exatamente o abandono radical do ser em relação ao ente. Como é que se dá esse abandono? Ele se dá pela impressão que se tem agora de que tudo é construto ôntico, de que tudo é construção. É alguma coisa assim, alguma coisa que está completamente presente para todos nós. Ser é construção, ser é produção. Faça com você o que você quiser, porque não há o seu ser, não há ser algum. Tudo é aquilo que as conjunturas determinarem. Isso é que fundamentalmente significa abandono do ser. Significa supressão da distância entre ôntico e ontológico e redução de todo o plano ontológico ao plano ôntico. Ele aponta para a redução de todas as possibilidades da existência ao plano ôntico, do aparecimento e desaparecimento de configurações fugazes de duração relativa de vida no interior do devir. Um plano no qual acaba por se instaurar uma lida estratégica calculável com as configurações do todo e o ser nunca está em questão. Ele confunde-se, em outras palavras, a princípio com uma espécie de sabedoria de vida, que, porém, não é de maneira alguma condicionada pelo círculo inteiramente privado das resoluções arbitrárias e subjetivas do indivíduo, mas antes pelo surgimento de estruturas fundamentais que nascem justamente com o mundo do abandono do ser. Essa explicitação não é capaz de clarificar, contudo, o sentido propriamente dito da expressão acontecimento apropriativo do abandono do ser. Nós temos aqui apenas a sua definição formal.
Para alcançarmos um tal sentido, precisamos descrever como o abandono do ser se torna operativo no mundo contemporâneo, o que acontece propriamente quando o ser abandona o ente e quais são as estruturas que condicionam a absolutização do plano ôntico. A segunda parte do nosso texto tem por objetivo precisamente levar a termo uma tal descrição. Eu vou fazer o seguinte, cara, ainda faltam umas 15 páginas, eu não vou fazer isso com vocês, não que eu não pudesse, eu poderia, me daria até prazer, mas eu não vou fazer isso, não vou fazer isso. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou sintetizar o que de alguma forma tá em jogo para mim no prosseguimento do texto, em poucos minutos. Você ia entrar na segunda. Eu ia entrar na segunda análise, né? Ia entrar na segunda análise. Agora, mas beleza, eu sintetizo e ao mesmo tempo em seguida eu abro para que a gente tenha ainda algum tempo para discutir, para conversar. É sempre importante as perguntas, né? O que acontece, né? Niilismo para o Heidegger é acontecimento apropriativo. Então, pensar o niilismo é pensar que tipo de acontecimento apropriativo você tem presente aqui. Ao mesmo tempo, a própria noção de acontecimento apropriativo envolve aquilo que eu falei a princípio para vocês, que é exatamente a articulação da história a partir daquilo que no passado aconteceu e não passou. A partir do sido, a partir do passado essencial. Isso é uma forma de dizer que, para que você pense o niilismo, as últimas consequências, você precisa de alguma forma conseguir reencontrar o primeiro início no fim. Reencontrar o primeiro início no fim, nesse caso específico, significa reencontrar a noção de produção, que é tão constitutiva do mundo contemporâneo, que é tão constitutiva do mundo que é o nosso, na origem grega. Como é que o Heidegger faz isso? Ele faz isso exatamente reencontrando a junção entre técnica e tekné. Ou seja, entre técnica e tekné e poesis. Ou seja, entre técnica e produção, no sentido grego do termo. Quando você tem o primeiro início, o modo como Heidegger vai ler o primeiro início, diz respeito à seguinte reflexão. O que você tem no primeiro início, na filosofia do Platão e do Aristóteles, é uma tentativa de pensar como é que isso veio à presença, como é que isso chegou a ser. Como é que algo que se apresenta veio a ser. Pensar isso que veio a ser significa pensar a poiesis disso que se mostra. Ou seja, o que acontece no primeiro início para o Heidegger é que no primeiro início a filosofia está empenhada exatamente em responder à pergunta: como é que esse ente veio a ser? Se por um acaso o que você tem é um ente que é um ente técnico, você tem uma produção que é uma produção marcada por um certo conjunto de elementos. Se você tem um ente natural, você tem uma autopoiese, você tem uma autoprodução. Mas a ideia de produção ela está presente desde o início. A questão toda é que, no primeiro início da filosofia, pensar a produção significa pensar os limites não produtivos da produção. Por isso, pensar a produção, pensar como é que isso veio a ser, significa pensar certos elementos que não podem ser produzidos por alguém. Então, por exemplo, é o exemplo do Platão. Né? Quem faz a ideia, quem faz um estrado, não pode fazer a ideia de estrado. E não pode fazer a ideia de estrado, porque se ele fizesse a ideia de estrado, cada estrado seria diferente. Então, a própria produção traz consigo limites não produtivos da produção. A própria ideia de um vir a ser traz, ao mesmo tempo, a necessidade de você pensar esses limites não produtivos do vir a ser. A questão toda é que esses limites apontam tradicionalmente para o âmbito ontológico. E o que a tradição tenta em seguida é encontrar uma forma de alcançar esses limites não produtivos. Só que quanto mais ela tenta se aproximar desse âmbito, quanto mais ela tenta se aproximar do ser, mais fica claro que ela não tem condição alguma de encontrar essa dimensão, que essa dimensão transcendente é a própria produção. Com isso, a história da metafísica para o Heidegger
É a história do paulatino movimento de encurtamento dos limites não produtivos da produção. Ou seja, uma supressão das essências. Paulatinamente vai se tornando impossível pensar essa determinação que se encontra para além do próprio processo de produção. Tem um aforismo do Nietzsche, um fragmento póstumo do Nietzsche, que o Heidegger nunca citou, mas perdeu uma grande oportunidade, eu acho, assim, que é um fragmento de 89, no qual Nietzsche chega e diz assim: Parmênides afirmou que só o ser pode ser pensado. Nós nos encontramos na outra ponta da história. Exatamente por isso nós dizemos: tudo que pode ser pensado não passa de uma ilusão. Ilusão para o Nietzsche é um termo para falar exatamente de produção. Produção sem essências. Exatamente essa é a característica fundamental, assim, do mundo contemporâneo. Ou seja, o que acontece no mundo do niilismo é que o mundo do niilismo é esse mundo no qual o ser, que tradicionalmente vinha sendo pensado a partir da questão o que é o ser, ele deixa de se mostrar até mesmo como questão e passa a ser compreendido como um construto ôntico qualquer. É isso que vai determinar fundamentalmente ser. Por isso, no interior do mundo contemporâneo, o lema fundamental é o lema que diz: tudo é produção. A questão toda é a seguinte: enquanto você produz alguma coisa, a princípio faz uma diferença danada o que você produz. Mas depois que você reduz tudo à produção, acontece um fenômeno que é um fenômeno simples de você acompanhar. Vamos pensar, por exemplo, alguém que está realizando uma atividade qualquer. Um sujeito vai capinar. Ele nunca pegou enxada na mão. Ele nunca pegou uma enxada. Os primeiros 10 minutos vão ser aleatórios. Agora, quando acabar 10 minutos, sendo pessimista, o movimento se autonomiza dele. E ele começa, então, a capinar segundo o esquema do capinar. O esquema do capinar se autonomiza em relação à ação. Quando você reduz tudo à produção, o que acaba acontecendo é que, a princípio, faz uma diferença danada o que você está produzindo. Porque onde tudo é produção, parece que o acento total cai sobre o produto. Mas quando tudo é produção, aos poucos se autonomiza a própria estrutura do produzir. De um tal modo que esse esquema, que é o esquema da produção, ele passa a ser a única dimensão relevante. E o que é produzido é completamente irrelevante. O que o Heidegger chama de niilismo, o que o Heidegger chama de técnica, a metafísica da técnica nada mais é do que isso. Assim, a concreção do espaço existencial a partir exatamente da ideia, que é a ideia de que tudo é produção, e ao mesmo tempo, no momento onde tudo é produção, a autonomização radical da própria estrutura, que é a estrutura que posiciona as conjunturas produtivas. É irrelevante, gente, assim, isso é uma coisa assim que dói falar, assim, dói entender, mais ainda. Mas é irrelevante o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui cai imediatamente assim, no âmbito que é o âmbito das estatísticas da CAPES, das estatísticas dos órgãos de fomento. Ou seja, isso aqui é um lugar que a gente está tentando fazer o quê? Resistência silenciosa ao mundo da técnica. Agora, a resistência silenciosa do mundo da técnica é imediatamente absorvida pela técnica. E aí, então, a Universidade Natal pode passar a ser melhor qualificada, sim, segundo os critérios de avaliação dos órgãos de pesquisa, e isso vai, ao mesmo tempo, fazer com que a universidade receba mais verbas, e, ao mesmo tempo, vai fazer com que alunos melhores procurem a universidade, e isso é bacana. Mas, ao mesmo tempo, se de repente a verba escasseia, o que acontece? As pessoas já não vêm mais para cá, os professores não realizam mais eventos. Isso são conjunturas. Em última instância, para o mundo da técnica, é irrelevante. É irrelevante se a gente está aqui ou se a gente está, assim, dito sinceramente, se a gente estivesse aqui dançando amarelinha, né, para o mundo da técnica, é irrelevante. Ou seja, às 5 horas da tarde de uma segunda-feira, várias pessoas vieram aqui e dançaram amarelinha. Isso aqui é uma estatística. Né? Assim, os caras enlouqueceram, tiveram lá uma experiência dionisíaca em grupo e pronto. Mas, por outro lado, se a gente está aqui fazendo tudo com a maior seriedade do mundo, isso para a técnica é irrelevante.
E é relevante porque ela se mantém numa conjuntura ou outra, porque ela não tem mais condição alguma de experimentar crises. Eu vou apenas sintetizar, voltando para o início e abrindo então espaço para que a gente possa discutir. O que tudo isso tem a ver com a frase do Heidegger? Só ainda um Deus pode nos salvar. O que caracteriza o mundo da técnica é que o mundo da técnica é o mundo da dessacralização total do sagrado. E dessacralização porque o mundo da técnica é o mundo da redução de tudo às construções ônticas. É o mundo dos construtos ônticos de duração relativa de vida no interior do devir, que é uma expressão do Nietzsche. É isso que é o mundo da técnica. Agora, exatamente essa dessacralização, exatamente essa supressão de toda e qualquer determinação da retração, de toda e qualquer determinação de ser, de todo e qualquer espaço para retração, implica ao mesmo tempo uma supressão da historicidade. Porque a historicidade, ela depende da diferença ontológica, foi isso que eu falei para vocês. Ela depende da distância entre ser e fundamento, ela depende do caráter infundado de todos os fundamentos históricos. Exatamente por isso, a dessacralização do sagrado, o esvaziamento do plano ontológico, a redução do plano ontológico ao plano ôntico, ela transforma tudo em construto ôntico. E transformando tudo em construto ôntico, ela inviabiliza a própria historicidade. Porque a historicidade, ela só pode se dar a partir exatamente dessa diferença, que é a diferença entre ser e fundamento. Exatamente por isso, para que você tenha uma possibilidade, que é uma possibilidade de uma superação do acontecimento histórico no qual nós nos encontramos inseridos, para que você tenha a possibilidade, que é a possibilidade de uma tensão com esse acontecimento histórico, é preciso necessariamente que você tenha, primeiro, uma ressacralização desse espaço, que você tenha uma nova concretização desse espaço, que é o espaço da própria historicidade, para que a partir então dessa ressacralização você tenha a possibilidade do surgimento, que é o surgimento de uma nova determinação do ente na totalidade. O que é importante dizer, por fim, é que essa nova determinação do ente na totalidade não interessa ao Heidegger. E não interessa ao Heidegger porque um pensador jamais pode determinar novos acontecimentos. O máximo que ele pode fazer é abrir um espaço de dissonância que torna possível acontecimentos. Ou seja, ele não pode de jeito nenhum dizer como a história tem que acontecer, ele pode apenas resguardar a possibilidade do acontecimento histórico. Obrigado.